Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 4 da Lei Orgânica do município de Coatis. Você que vai fazer concurso para o município de Coatis, ensino médio e ensino superior, a Lei Orgânica e o Estatuto do Servidor está no seu conteúdo programático. Você precisa estudar esses assuntos, essa matéria, beleza? Então eu vou deixar o material aqui embaixo no link da descrição, né? Quem quiser adquirir a Lei Orgânica, o Estatuto, né? Tem material de informática, de assistente administrativo, enfim. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos nossos materiais. Você dá uma conferida, vê se encaixa com o seu perfil de estudo. E vamos começar a nossa aula 3, a gente vai falar dos princípios fundamentais, tá? Hoje a gente vai falar dos princípios fundamentais. Então, vamos sem mais delongas, lembrando, galera, que se você achar no seu coração que você precisa se inscrever, por favor, né? Se você sentir, se inscreva no canal para você receber as notificações, para você poder ficar ligado aí toda vez que eu postar uma aula nova. Se você gostar dessa aula, por gentileza, clica no gostei, deixa um comentário. Pode ser um comentário positivo, pode ser um comentário negativo. Eu espero que você possa expressar aí, o que vem do seu coração, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula. E deixa eu só sair daqui para não atrapalhar a leitura aí de vocês, tá? Então vamos sair aqui. Então o artigo 8 ele fala o seguinte, ó, todo poder emana do povo. Então o poder está nas suas mãos, tá? Todo poder emana do povo, que o exercer por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Né? Então, o povo ele exerce o poder de duas maneiras: por meio de representantes eleitos e diretamente, né? Por meio de representantes eleitos e diretamente. Então, essas duas formas de exercício do poder são fundamentais em uma democracia representativa, né? Então, a primeira forma é por meio de representantes eleitos, ou seja, os cidadãos votam em seus representantes políticos, que podem ser vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidentes e por aí vai. Então, para que tomem esses representantes políticos, têm que tomar as decisões em nosso nome, né? Eles vão representar em nosso nome e vão representar o interesse, né, do povo no exercício do poder, né? A segunda forma é o exercício direto do poder pelo próprio povo. Então, por que o poder emana do povo? Em algumas situações, por exemplo, você como povo, você como cidadão, pode participar diretamente de decisões importantes por meio de plebiscitos, que a gente vai falar mais para frente, né? Pode ser plebiscitos, referendos ou outras formas de consulta popular. Então, essa participação direta permite que os cidadãos expressem suas opiniões e decisões em questões específicas, né? Então, o texto destaca também que o exercício do poder deve ocorrer nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do município. O que isso significa? Que as ações e decisões dos representantes eleitos e do próprio povo devem estar em conformidade com as leis e normas estabelecidas na Constituição Federal, que é a lei máxima, né, do nosso país, e na Lei Orgânica do município, que é a lei básica que organiza ali a estrutura e o funcionamento do governo municipal. Beleza? Aí aqui no artigo 9 ele vai falar o seguinte, ó, o município de Coatis vai ser regido por esta lei orgânica, né, atendidos os princípios constitucionais e respeitada a soberania popular.
Então, o município de Coatis ele vai ser governado de acordo com as disposições contidas nesta lei orgânica que a gente está estudando aqui. Então, a lei orgânica é a norma fundamental, né? É que organiza ali a estrutura, né? O funcionamento, as competências do município, sendo equivalente aí a uma Constituição Federal, né? Para nível municipal. Então, quando ele se refere ao atendimento aos princípios constitucionais, o município de Coatis ele deve respeitar, atender os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Então, esses princípios incluem, por exemplo, a legalidade, né, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, é o nosso querido LIMP, né, e a eficiência, que devem nortear a atuação da administração pública. E também o respeito à soberania popular, quando ele diz aqui, ó, respeito à soberania popular. Então, a soberania popular, conforme, né, foi destacado aí no artigo 9, é um princípio fundamental que estabelece todo o poder que emana do povo. Então, o município de Coatis ele deve respeitar essa soberania e garantir a participação dos cidadãos no processo político, seja por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Beleza? Parágrafo único. Parágrafo único do artigo 9. A soberania popular manifesta-se quando a todos são asseguradas condições dignas de existência e será exercida como? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos. Então, quando ele fala do sufrágio universal, ele está se referindo ao direito de voto, né, concedido a todos os cidadãos, sem discriminação de qualquer natureza. Então, em uma democracia, o sufrágio universal permite que todos os cidadãos maiores de idade exerçam o direito de votar em eleições para escolher seus representantes políticos, né, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. Então, isso significa o sufrágio universal. Então, pode ser tanto pelo voto direto não, tem que ser pelo voto direto e secreto, tá? Aqui no inciso 2, ele tem pelo plebiscito. Pelo plebiscito, né? Quando ele diz pelo plebiscito, é um instrumento, né? O plebiscito ele é um instrumento de participação direta da população em que os cidadãos, né, são convocados para votar e decidir sobre questões específicas de grande relevância para o município, né? Então, o exercício da soberania popular também se manifesta através do plebiscito. Então, geralmente, essas questões são relacionadas a temas importantes, como mudanças na Constituição Municipal, né, na organização administrativa, na criação ou fusão de municípios, entre outros assuntos de interesse coletivo. Então, diferente das eleições comuns, onde os cidadãos elegem ali seus representantes para os cargos públicos, o plebiscito ele permite que o próprio povo delibere sobre questões cruciais para a comunidade. Então, os resultados do plebiscito são vinculantes, né? Ou seja, o poder público ele é obrigado a acatar a decisão da maioria expressa nas urnas. Então, essa forma de participação popular ela é importante, né? Ela é um importante mecanismo democrático para garantir que as decisões relevantes para a cidade sejam tomadas de forma transparente, né? De forma ampla, que a participação seja ampla da população. Então, nesse caso, reforça a soberania de quem? Do povo, a soberania popular. E a importância da vontade coletiva nas decisões que impactam a vida dos cidadãos em Coatis. Show? Aqui no 3, pelo referendo. Pelo referendo é outro instrumento de participação direta da população em decisões importantes para o município, diferente do plebiscito, né? O plebiscito ele ocorre antes da tomada de decisão por parte do poder público. O referendo acontece após a aprovação de determinada medida ou projeto de lei pelo governo. Então, nesse caso, a população ela é convocada a votar para ratificar
ou rejeitar a decisão tomada pelo poder público. Então, se a maioria dos votos for a favor, a medida é confirmada. Caso contrário, ela é rejeitada. Então, o referendo é uma forma de dar voz ao povo após uma decisão já ter sido tomada. Então, vai permitir que os cidadãos expressem, ali a sua aprovação ou reprovação em relação a uma ação governamental específica, né? Então, com a inclusão do plebiscito e referendo, a Lei Orgânica do município de Coatis reconhece a importância de permitir que os cidadãos participem ali diretamente em questões cruciais para o município, fortalecendo assim a democracia participativa e a representação dos interesses da população. Beleza? Aí aqui no 4, pela iniciativa popular no processo legislativo. Então, a iniciativa popular, ela também é um mecanismo que vai permitir que os cidadãos apresentem projetos de lei diretamente ao Poder Legislativo, sem depender exclusivamente dos representantes eleitos. Então, quando o poder é do povo, é do povo. Para que uma proposta de iniciativa popular seja aceita, então é necessário ali atender certos requisitos estabelecidos na legislação, como a coleta de número mínimo de assinaturas de eleitores, ou cidadãos que estejam em pleno exercício dos seus direitos políticos. Então, uma vez que a quantidade necessária de assinaturas é alcançada e a proposta é formalmente apresentada, o Poder Legislativo ele deve analisar, vai debater, como qualquer outra matéria legislativa. Então, dessa forma, a iniciativa popular no processo legislativo possibilita que os cidadãos tenham um papel ativo na elaboração de leis e políticas públicas. Vai permitir o quê? Que temas de relevância para a população possam ser debatidos e considerados no âmbito do poder legislativo. Então, ao incluir a iniciativa popular como uma forma de exercício da soberania popular, a Lei Orgânica do município de Coatis vai reconhecer a importância de dar a voz, de dar o poder de ação direta aos cidadãos. Isso vai fazer com que seja fortalecida a democracia participativa e a capacidade dos cidadãos de influenciar as decisões políticas que afetam ali suas vidas e comunidade. Beleza? Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública, aqui no inciso 5, Então, pela ação fiscalizadora, a ação fiscalizadora é um direito, é um dever dos cidadãos de acompanhar e supervisionar as ações do poder público, incluindo a administração municipal. Então, os cidadãos têm o direito de questionar, investigar e acompanhar a gestão dos recursos públicos, garantindo a transparência e a apresentação de contas por parte dos órgãos e agentes públicos. Então, essa fiscalização ela pode ocorrer de diversas formas, como por meio de acesso à informação, a participação em audiências públicas, envio de denúncia aos órgãos de controle, acompanhamento das ações governamentais, entre outras iniciativas. Então, através da ação fiscalizadora, os cidadãos, nós, você, eu, pode identificar possíveis irregularidades, corrupção, desperdício de recursos públicos e outras práticas inadequadas na administração pública. Então, além disso, essa participação ativa dos cidadãos vai contribuir ali para o fortalecimento, da transparência, da eficiência e da responsabilidade dos gestores públicos, Então, a soberania popular ela é exercida também pela ação fiscalizadora, que representa uma forma importante de participação dos cidadãos na gestão pública e no controle do uso dos recursos e do cumprimento dos deveres do poder público em benefício da comunidade. Beleza? Pela participação, aqui no 6, pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Então, a participação popular, ela também é um dos pilares fundamentais da democracia e se refere, aqui está se referindo ao envolvimento direto também dos cidadãos
nos processos de tomada de decisão e na formulação de políticas públicas. Então, essa participação pode ocorrer de diversas formas, como audiências públicas, consultas, debates, conferências, plebiscitos, referendos, entre outros mecanismos de consulta popular. Então, ao permitir que os cidadãos tenham voz ativa nas decisões que afetam ali suas vidas e comunidade, a participação popular contribui para o aperfeiçoamento democrático das instituições, vai fortalecer a transparência, né? A prestação de contas, a legitimidade das ações governamentais. Então, quando a população ela é ativamente envolvida na definição de políticas e projetos, as decisões tendem a refletir melhor as necessidades, né? As demandas e interesses da sociedade. Então, além disso, a participação popular ela é essencial para a identificação de problemas e desafios locais, possibilitando ali a busca de soluções mais efetivas e inclusivas. Então, ao valorizar a participação popular, a Lei Orgânica do município de Coatis vai reconhecer a importância dos cidadãos como agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais democrática e comprometida ali com o bem-estar coletivo. Através dessa participação, os cidadãos têm a oportunidade de influenciar diretamente as decisões e políticas que modam a vida do município, fortalecendo assim a soberania popular e a democracia participativa. Show? Maravilha! Aqui a gente vai falar dos direitos individuais e coletivos. Então, no artigo 10, o município garantirá a imediata e plena efetividade dos direitos individuais e coletivos mencionados nas Constituições da República e do Estado, bem como daqueles constantes dos tratados e convenções internacionais firmados pela União. Então, o artigo 10, o que ele diz? Ele vai reforçar o compromisso da administração municipal em assegurar a imediata e plena efetividade dos direitos individuais e coletivos, né, previstos ali tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Além disso, o artigo estabelece que também são garantidos os direitos constantes, né, em tratados e convenções internacionais firmados ali pela União. Então, essa disposição demonstra o comprometimento do município com o respeito aos direitos fundamentais estabelecidos nas principais leis e tratados que regem o país, bem como o compromisso com a observância das normas internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, né? Então é isso que quer dizer esse artigo 10. Aqui alguns artigos foram revogados, né? Até o artigo 18 foi revogado. Aqui na administração, ele vai falar da organização do governo municipal, né, da administração pública. Então, aqui no artigo 19, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade e motivação e eficiência, segurança jurídica dos atos e interesse público. E também o seguinte, ele vai defender também aqui outros princípios, né? Mas falando desse aqui, então o artigo 10, do artigo 19, desculpa, ele, além dos princípios básicos, né, como a legalidade, né, que tudo é baseado na lei, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, que é o nosso LIMP, né? Ela também tem aqui os nossos incisos, né, que ele fala aqui do acesso aos cargos, né? Os cargos, emprego e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros naturalizados na forma da lei. Então, aqui ele está dizendo o quê? Nesse inciso, ele fica assegurado que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis tanto aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, quanto aos estrangeiros naturalizados na forma da lei. Então, isso significa que os cargos e empregos no âmbito da administração pública municipal devem estar disponíveis ali a todos que cumpram os requisitos legais, independente da nacionalidade, desde que atendam às condições estabelecidas, né? Independente da nacionalidade não, né? Independente ali se ele é nato ou se ele é naturalizado, tá? Então aqui o que visa garantir? Aqui é o princípio da igualdade, né?
Aqui ele está falando do princípio da igualdade, que essa disposição ela vai garantir a igualdade de oportunidades no acesso a cargos e empregos públicos sem qualquer discriminação por origem ou nacionalidade. Então, dessa forma, o princípio da impessoalidade é reforçado, né? Aqui, desculpa, é o princípio da impessoalidade, não é da igualdade. É o princípio da impessoalidade, ele é reforçado, assegurando que as seleções e concursos sejam conduzidos de forma objetiva e imparcial e vai basear-se ali, né, unicamente no mérito e nas qualificações dos candidatos em conformidade com a legislação aplicável. Beleza? Aqui no 2, a investidura do cargo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Então, para você receber um cargo público ou um emprego público, você depende de aprovação em concurso público, são os cargos efetivos, né? Então, os cargos efetivos, eles necessitam de um concurso público, né? De provas ou provas e títulos. Esse cargo efetivo, se você passar por todas as etapas e depois passar pelo estágio probatório, você se torna um funcionário estável. Então, as nomeações, ela é uma exceção. Então, a nomeação, né, você pode investir num cargo público ou no emprego público sem ser pelo concurso público, que são os cargos em comissão, que são declarados em lei, né, de livre nomeação e exoneração. Ou seja, você é livre para poder entrar lá, você vai ter lá funções de assessoramento, chefia, né? Então, você é livre para entrar, o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, ele pode te indicar para essas funções, mas ele também pode te tirar a qualquer momento. Então, você não tem estabilidade, tá? Perdão. O município assegurará o direito à prestação de concurso público independente do sexo e sem limite máximo de idade. Então, o município de Coatis ele vai assegurar o direito à prestação de concurso público independente do sexo, pode ser masculino ou feminino, não tem limite de idade, tá? O edital de qualquer tipo de concurso público municipal deverá com clareza a divulgação dos gabaritos e o direito de revisão de provas. Então, aqui no 4, né? Perdão. Aqui no 4, ele está dizendo que é essencial para assegurar ali a transparência, né? A lisura nos concursos públicos. Vai garantir que os candidatos tenham acesso às respostas oficiais das provas após sua realização. Então, a divulgação dos gabaritos é uma forma de garantir a publicidade dos resultados, né? Permitindo que os candidatos possam conferir suas respostas e verificar a correção das questões. Além disso, o direito de revisão de provas é fundamental para garantir a possibilidade de contestação por parte dos candidatos em caso de discordância ou dúvida quanto à correção de provas. Com esse direito, os candidatos têm a oportunidade, né, de solicitar a revisão de suas provas e ter a certeza de que sua avaliação foi feita de forma justa e adequada. Beleza? Aqui no 5, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período, tá? Então, vamos supor que você passou num concurso. O concurso ele tem uma validade de 2 anos, né? Então, você pode aguardar ser chamado durante esse período. Se, né, ele pode prorrogar por igual período. Ele não pode prorrogar por 1 ano, nem por 1 ano e meio. Ele pode prorrogar por igual período. Então, ele vai prorrogar por mais 2 anos. Então, pode ser que demore aí 4 anos para que você seja chamado. Claro, se você for passar num concurso numa colocação boa, você vai ser chamado mais rápido, né? Perdão. Se você estiver fora do número de vagas, você fica ali no cadastro de reserva. Então, durante esses 4 anos ou durante esses 2 anos, pode ser que a administração te chame, né? De repente, alguém se aposentou, né? Surgiu a vacância em um cargo e você possa ser chamado, tá? Aqui, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos deve ser convocado com prioridade sobre novos concursos para assumir cargo ou emprego de carreira. Então, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos deve ser convocado com prioridade. Então, o que quer dizer esse 6 aqui, né?
Então, durante o prazo, né, durante o prazo ali improrrogável previsto no edital da convocação, o candidato aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos tem o direito à prioridade na convocação para assumir o cargo, emprego ou emprego na carreira. Então, essa disposição visa garantir a valorização, o reconhecimento do esforço e dedicação dos candidatos aprovados nos concursos públicos. Então, com essa prioridade na convocação, os candidatos aprovados têm a segurança de que serão chamados para assumir as vagas disponíveis dentro do prazo estipulado no edital, desde que preencha ali os requisitos e critérios estabelecidos. Então, essa medida contribui para a celeridade, a eficiência na contratação de novos servidores, pois permite ali que os aprovados nos concursos ocupem as vagas de forma imediata, sem a necessidade de realização de novos concursos. Show? Beleza. Então, deixa eu ver quantos minutos tem de aula aqui, porque senão a aula fica muito longa. Ó, essa aula aqui eu já consigo terminar ela aqui, tá, galera? Então, eu gosto de dividir, por quê? Porque se eu fizer um vídeo de 1 hora aqui, de 2 horas, pode ser que, né, você já tem seus afazeres, você já tem sua vida, seu cotidiano, pode ser que isso canse. Então, a gente faz justamente por etapas para que você tenha ali separado, por etapa, tranquilo, por etapa, né? Então, não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, curta o vídeo, né? Deixa um comentário aqui se você gostou dessa aula. E coloca aqui também no comentário de que cidade que você está falando, para a gente saber até onde essa informação está chegando, né? Para saber como é que essa informação está chegando até vocês aí, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos, espero que todos consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!